Surgimento do movimento LGBT. Iniciou no final de 1970, com a intenção de lutar pela igualdade de direitos. O movimento LGBT começou com homens homossexuais e logo depois já surgiram lésbicas, transexuais e travestis no movimento. A intolerância seria a falta de habilidade em reconhecer e respeitar as diferenças. Ausência de disposição para aceitar pessoas com ponto de vista diferente. Causa muitos problemas aos homossexuais, como discriminação, homofobia e violência. Violência e preconceito. Os homossexuais são os que mais sofrem em relação à violência e ao preconceito. Muitas vezes, esses preconceitos vêm de religiões que não aceitam este movimento, o que gera essa violência e a intolerância. A definição de homofobia é que repulsa o preconceito contra a homossexualidade ou os homossexuais. O total de assassinatos de trans para cada milhão de habitantes, o Brasil fica em quarto lugar, atrás apenas de Honduras, Guiana e El Salvador. O Brasil, e em outros países da América Latina, região que reúne 78% dos homicídios relatados no documento. Uma das leis para proteger ou não essas minorias no Brasil e também em outros países do mundo é a do casamento, que é uma lei que não estende o direito ao casamento para a comunidade LGBT, mas também não proíbe. Tem também a de adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente não cita o gênero dos indivíduos que irão adotar em nenhum momento. E também a de crimes. Crimes motivados por homofobia são julgados iguais a qualquer outro. Em alguns casos levam o nome de homem vestido de mulher. E o Brasil ainda não tem legislação específica para homossexuais. A relação dessas minorias com a desigualdade social são coletividades que sofrem processos de discriminação, resultando em diversas formas de desigualdade ou exclusão social, reconhecendo que as minorias só existem porque são inferiorizados por outros. Os principais direitos conquistados pelo movimento LGBT é o casamento gay, adoção por casais homoafetivos, mudança de nome civil ou social, eleição de candidatos assumidamente homossexuais, cirurgia de mudança de sexo e de reprodução feita pelo SUS, presença na mídia, paradas do orgulho LGBT. E os principais direitos que estão sendo reivindicados atualmente são criminalização da homofobia, ações de educação a partir de materiais didáticos que falam sobre gêneros, sexualidade, cidadania e direitos humanos. Participação do movimento na tomada de decisão dos governos através da implantação de conselhos LGBT e políticas públicas. Olá, nós estamos aqui com o Gustavo. Ele tem 18 anos, mora em São Paulo e ele se assumiu gay. Com quantos anos, Gustavo? 15. 15 anos. Como foi que você se assumiu? Foi de uma forma bem nada a ver, na verdade, porque eu só cheguei e contei e ninguém tava esperando por nada disso. Só que ele já tinha uma ideia e quando saiu da minha boca foi uma confirmação. E como foi pra você se assumir? Era uma coisa que eu queria fazer já tinha um tempo e eu tava guardando pra mim. E quando eu não aguentei mais guardar, eu soltei e depois que eu soltei, eu só me sinto. é, Como é que se diz isso? Me sinto Livre? libertado, E livre. você, assim, como é a sua relação com a sociedade? Você já sofreu bullying na escola, algo do tipo? Sempre tem umas pessoas que querem confirmações antes do tempo, né? Porque quando você é criança, você não tem noção do que você é. Só que as pessoas elas já vão te classificando e vão te jogando pra um grupo que você nem sabe que você é ainda, sabe? Então é muito Em difícil. nenhum momento ser gay te incomodou ou incomodou sua família? Eles reagiram super bem desde o início ou foi complicado? Pra quem mais foi, tipo, mais complicado? Olha, eu acho que meus pais eles já sabiam há algum tempo, porque eles já tinham me questionado sobre isso. Só que eu ainda não estava pronto pra ter essa conversa. E quando eu me senti pronto, eu fui eu mesmo e falei, sabe? E não foi difícil, porque os meus pais não são muito religiosos ou muito mente fechada. Então, quando me assumi, eles procuraram estudar e ler e tentar me entender da melhor forma possível. Isso foi ótimo pra você, né?
foi? Eu me considero uma pessoa de Então, muita sorte. de início, quando ela contou pra gente que isso estava acontecendo na vida dela, causou, assim, de primeira impressão um estranhamento, mas nada que fosse um impacto muito grande. A minha mãe aceitou super bem, sempre apoiou ela, disse que isso não iria interferir no relacionamento da gente na família. Mas o meu pai não aceitou muito bem e ficou alguns dias sem falar com ela, sem ter um contato assim de pai e filha com ela, por não aceitar que aquilo estava acontecendo. Foi um impacto bem grande e ficou mais claro que o que ela era, quem de fato ela era. E com certeza a gente tem medo, né, que ela sofra alguma violência, algum tipo de violência, seja qual for. Mas independente de se ela sofre ou não, a gente vai estar aqui para apoiar ela em todos os momentos. Eu acho que isso é importante na vida de uma pessoa que passa por isso. A questão em acabar com o preconceito da sociedade contra os LGBTs, eu acho que seria bom uma conscientização geral, espalhar esse assunto, divulgar mais a normalidade desse assunto, porque nos dias de hoje isso não deveria ser uma coisa estranha mais. A gente tem tantos casos disso, por que tratar isso como uma coisa estranha? Então eu acho que uma conscientização geral seria uma boa opção para as pessoas deixarem de ser ignorantes em relação ao assunto, pesquisar mais, saber mais e quem sabe um dia sentir o que essas pessoas sentem sendo elas mesmas. E é isso. Estamos aqui com o André, ele é o formador de opinião nosso e ele vai responder algumas perguntas pra gente hoje. André, você acha que a criação influencia na sexualidade de uma criança? De jeito nenhum. A criança, eu acredito que a criança ela já nasce, né, com uma vontade, e isso não se trata de uma patologia também, né, no meu entendimento, tá? E com o passar do tempo o que vai acontecer, né, é que a pessoa vai desenvolver ou não, né, de condições para assumir, né, o seu desejo. É isso. E o que você acha em relação à conversão gay, a tornar um gay hétero? Tornar um gay hétero. Veja bem, né, se trata de a gente tratar isso daí como uma doença, né, como uma espécie de desvio, e não aceitar um desejo que é inerente à pessoa, né, nasceu com ela, tá? Então por conta de imposições, né, de costumes religiosos, por exemplo, a gente tenta forçar, né, o sujeito a ser o que ele não é. Na verdade, a gente transforma ele no não ser. Religiosos, por exemplo, a gente tenta forçar, né, o sujeito a ser o que ele não é. Na verdade, a gente transforma ele no não ser. E como você acha, qual é a melhor forma de reagir se um filho ou algum parente se assumir homossexual? Qual seria a melhor forma de reagir, conversar? Eu não posso falar como que um pai deveria reagir, mas eu sei como eu reagiria, né? Dentro da mais absoluta tranquilidade. Se trata de um desejo do meu filho, né? Meu filho, ele deve ser livre para fazer as escolhas dele.